6-1 pro Flamengo. Que fase que tá o Flamengo, né? Acho que é a melhor goleada do Tite sendo treinador. O melhor jogo do Tite no comando do Flamengo, sem dúvida, foi esse. Até porque conseguiu ainda não só pelo placar, a goleada histórica. Eu acredito que se o Flamengo continuar nessa pegada aí, vai ser difícil para qualquer adversário. A não ser para bater de frente com o Flamengo. 6 e foi pouco. Poderia ser um desastre ainda pior para o Vasco da Gama. Mas foi isso, um 6-1 retumbante do Flamengo diante do Vasco, vai deixar sequelas no Vasco e deixa sequelas positivas no Flamengo também, que acho que Tite e o elenco precisavam disso. Uma atuação excelente do Flamengo e um massacre sobre o Vasco. Hoje deu gosto. A verdade é que hoje deu gosto de ver. Deixa eu botar meu... Então fala, galera, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com um dinheirinho parado, tá precisando sacar o seu FGTS para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, enfim, para qualquer coisa. Você tá precisando e não sabe como? Conheça a Mais Ágil. Eu apresento para vocês aqui o serviço deles. Com esse número aí na tela, que eu vou deixar também na descrição e fixado nos comentários, você pode estar antecipando, conhecendo aí o serviço deles, né? Tudo seguro, tudo de maneira corretíssima, entendeu? Conheço eles, vocês podem inclusive falar com eles que vocês foram indicados aqui pelo Futefla, ok? Então deixa um incentivo para vocês, conheçam a Mais Ágil, vou deixar o link aí, tamo junto e antecipe o seu fundo de garantia. Então fala, galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para a imprensa esportiva de todo o Brasil, exaltando a grande vitória do Flamengo, o atropelo do Flamengo sobre o Vasco, de 6-1 fora de casa. Que jogaço do Flamengo. Vamos ver toda a imprensa brasileira esportiva falando sobre essa vitória, exaltando bastante, falando dos detalhes da partida. O Flamengo agora volta a jogar um futebol de arrepiar. Vamos ver o que é que a imprensa está falando. Temos o Neto, temos comentaristas da ESPN Brasil, temos de vários veículos aí. Vamos ver como que a imprensa está reagindo a esse grande massacre aí do Flamengo sobre o seu rival, o Vasco da Gama. Vamos ver. Fica aqui com a gente aqui. Não tá mais o Corinthians que dá certo. É isso, aqui dois campeões aqui. Marília em relação ao Gabigol, que fez o primeiro gol. E aí tem também a visão, né, de que ele pode jogar bola e voltar a jogar no Flamengo. Um chocolate do Flamengo, Marília Ruiz. A maior goleada da história de Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele precisa disso, entrar, aguentar a vaia, e ele aguentou, né? Aguentou quando ele entrou, aguentou quando ele fez, foi bater um escanteio aos 40 do segundo tempo, foi vaiado de novo. E ao fazer o gol, beijou várias vezes o símbolo do Flamengo, fez... Vai vir pro Corinthians, né? Eu acho que ele vai vir pro Corinthians. Bota o Flamengo lá, não bota o Corinthians lá no Ilustra, gente. Eu tô falando do Flamengo. É pra combinar com vocês. Acho que ele vai vir pro Corinthians. Agora tá o Flamengo. Bota lá, bota o Flamengo que eu vou perguntar. Bota o Flamengo lá. Bota o Flamengo lá fazendo favor. Faz um gol oportunista de 9. Ele entrou no lugar do Pedro, fez um gol na pequena área, um cruzamento do Wesley. Esse é o gol do Verratti, que fez 1-0, e o Vasco parou aí, depois do 1-0 do gol do Verratti. Eu acho que o Gabigol, ele tenta uma coisa que é praticamente impossível. Não é nem conquistar a torcida do Flamengo, é conquistar o Tite. A verdade, eu acho que ele precisa voltar a jogar futebol. Tadei, grande Tadei. Deixa eu ler o Tadei. Eu gosto de ler o currículo das pessoas. Boa noite. Vou ler o seu currículo, garotinho. Obrigado pelo convite. Aqui, ó. Show de bola. Vamos lá, então, ó. Nascimento 6 de março de 1980. Só 44 anos. Grande, maravilhoso. Tadei, que jogou muita bola. Equipes Palmeiras 2000, 2002, Siena 2002, 2005, Roma 2005 a 14, 9 anos. Que coisa maravilhosa. O Perugia 2014, 2016, né? Libertadores, UEFA, muita coisa legal. Conquistou 2 vezes Copa Itália pela Roma, 1 vez vencedor da Supercopa da Itália pela Roma, um torneio Rio-São Paulo pelo Palmeiras, que eu estava lá em João Pessoa e Maceió. 3 gols na Champions League. 3 gols na Champions League, Eita, uma Copa dos Campeões pelo Palmeiras e uma Série B da Itália pelo Siena. Tadeu, o que pensar do Gabigol voltando a jogar depois que ele colocou a camisa do Corinthians, que por sinal você estava no ESPN e você disse que acho que deram uma... Michel Bastos. Foi Michel Bastos, uma coisa... Quebrou. E quebrou. E aí ele teve que pedir desculpa. Teve, né? Porque lá, Roma Lazio é igual Corinthians e Palmeiras aqui. O cara entrou, primeiro dia, na apresentação, ele me levanta uma faixa colocando Lazio merda no jogo. A torcida veio abaixo, porra, ele não sabia... Não sabia o que estava escrito. Segurança veio, deu o bote, ele não entendeu nada, aí teve que pedir desculpa, mas ficou tudo bem. Depois fez um grande campeonato lá
lá na Roma é bem querido. E a respeito do Gabigol, é isso, ele voltar a jogar. Vocês falaram tudo, né? E outra, jogar no Flamengo é muito fácil também com aqueles jogadores que tem, né? Que teta. Então fica mais fácil para ele, que é um jogador o nível do jogador do Gabigol, o nível do Gabigol, jogar no Flamengo, para ele vai ser muito mais fácil retornar a fazer. Ele tá infeliz, né? A gente vê que ele tá triste, né? Parecia Ele tá não, muito Ronaldo. triste. Ele colocou a camisa do Corinthians, ele ficou feliz. não. Ele apareceu na foto até sorrindo, tomando uma gelada. Que bom. E tudo ao contrário, né? A original não mostrando a marca da original, da Heineken não mostrando a marca da Heineken. Tava escrito ali 51 é pinga. 51 é pinga, não tem mundial. Vamos lá. Voltando agora aqui, o que você acha do Gabigol em relação a ele voltar a Eu fazer acho que ele gol? precisa ser feliz. Jogar futebol, a gente sabe muito bem que futebol é estado de espírito também, não é só ganhar dinheiro, não. Menino. Não é só estado de espírito, você tem que estar feliz. Verdade. E o Gabigol, ele não está feliz, não adianta. O treinador lá, o Tite, vai fazer ele feliz? Pode até tentar, mas não vai mais. A verdade é essa, o cara precisa ciclo novos dele ares. encerrou, pra mim. Pra mim, eu também acho, porque ele está demonstrando isso. O Flamengo é uma grande equipe, tem um monte de jogadores ali, mas pra ele ficou pequeno, ficou grande, sei lá, a cabeça dele não tá mais ali. E que time hoje comportaria o Gabigol Corinthians. uma vez que ele acostumou a ganhar título? Não, mas não estamos nem Pra ganhar título, Mas é costume. Na verdade, a gente não coisa está nem boa discutindo. acostuma rápido. A gente nem estamos discutindo quem vai que ganhar que é? título e quem não vai ganhar. Agora, é que o ambiente do Gabigol hoje no Flamengo é um ambiente difícil para ficar. Pode falar. Esse gol para ele também é importante, porque ele está há dias aí de descobrir se ele vai poder marcar na próxima semana, porque dia 7 tem o final do julgamento dele em relação ao... Pode ser que depois da data FIFA... Você viu que ele nem levantou a camisa, né? Porque se ele levanta, aparece com o Corinthians embaixo. Verdade. Ele tá usando, ele usa, ele gosta, ele falou que essa No camisa Mundial, é o mais bonita. foi da Copa do Mundo e... Ele gostou, ele falou, eu usei aqui, foi um erro meu, mas a camisa tá bonita. Tudo bem. Não dá, o cara não aguenta. Mas eu acho que se ele fosse ficar no Flamengo, talvez ele tivesse já o acordo para renovar o contrato. Vamos ver o que vai acontecer com o Gabigol. O Gabigol, em relação ao Corinthians, no jogo de ontem, vai para casa. Vou dar uma descansada. Eu sempre consegui abraçar você aqui, ó. É, O ombro já tá melhorando. Obrigado, mano. Joaquim Grava. Aí, agora tô começando a mexer o... Que bom. Você tá parecendo ele, Joaquim Grava. Tchau. Beijo, meninas. Bom trabalho pra vocês aí Vai também, com Deus. viu? Mas aí o futebol, 6-1 pro Flamengo. Que fase que tá o Flamengo, né? Acho que é a melhor goleada do Tite sendo treinador do Flamengo, aonde um clube que tem uma torcida incrível, é candidato a ganhar todos os títulos esse ano junto com o Palmeiras, que ganhou também de 2-1 do Criciúma. Pode ter certeza que é os dois clubes que vão buscar os títulos em relação a isso. Ô, Igor, me conta aí, grande Igor, o que você pode falar em relação da volta do Gabigol com a torcida? E também, Igor, você aí, maravilhoso em relação ao torcedor Flamengo, que chiou, mas ao mesmo tempo, quando ele faz o gol, e ele é muito ídolo aí, né, Igor? Boa noite, craque Neto, a todos que estão no estúdio acompanhando também o apito final. Pois é, uma partida e tanto aqui no Maracanã, um jogo que com certeza vai ser assunto por muito tempo, até porque foi a goleada da história do Flamengo sobre o Vasco, esse 6-1. Respondendo sobre o Gabigol, ele entrou ali na reta final da partida, a torcida um pouco antes até tinha xingado ele, ele fez o gol, beijou o escudo e aí nesse momento a torcida passou a aplaudi-lo e no final do jogo a reação foi completamente diferente, a torcida gritando que o Gabigol voltou, então ali em 30 minutos o cenário para o Gabigol mudou completamente. Ele foi de um jogador xingado que estava no banco de reservas a um jogador aplaudido e tendo o nome cantado pela torcida. E quem olha o placar pensa que o Flamengo foi superior desde o início, mas foi o Vasco que saiu na frente. Logo aos 8 minutos o Verratti marcou um bonito gol, mas foi só também. Depois disso o Flamengo passou a ser superior, já empatou com Cebolinha, que na minha opinião foi o nome do jogo, realmente jogou muita bola. Depois o Pedro, numa assistência do Cebolinha, virou a partida. E ainda no primeiro tempo, o Davi Luiz fez o terceiro gol, já construindo uma boa vantagem. E a coisa ficou ainda pior para o Vasco, quando nos acréscimos do primeiro tempo, o João Vitor atingiu o De La Cruz com um carrinho e foi expulso. E aí, craque Neto, o Vasco teve que jogar o segundo tempo Igor? com um jogador a menos e deu no que deu. Ô, Igor, pro Igor a pergunta, pra Marília Ruiz, pra Lívia Nepomuceno e depois pro Tadeu, essa imagem ficou bonita aí, parabéns aí. É o seguinte, ô Igor, como que faz o Vasco em quase... Ano passado só não caiu porque no último jogo o Fortaleza ganhou do Santos, certo? O Vasco já caiu 4 vezes, quase foi a 5ª. A situação da 777 é uma coisa absurda, a gente não entende absolutamente nada.
Aí entra o presidente, que é o Pedrinho, não manda absolutamente nada e ele não consegue se desfazer disso. Houve a visão do Boina, que entrou o português, que ia mudar tudo. Mas a torcida do Vasco é uma torcida maravilhosa, uma torcida incrível. Mas a torcida não merece o time que tem, no meu ponto de vista. Eu acho que o time é muito fraco pela torcida que tem. Como é que a situação do Vasco depois de uma derrota como essa? E sempre há um problema sério depois de um clássico como esse. Primeiro você, Igor, depois a Lívia, depois a Maria Luiz e o Tadei também. Vamos lá, Igor. Eu acho que nem nos piores pesadelos o português Álvaro Pacheco imaginava estrear dessa forma, né? Ele que chegou ao Brasil tem mais ou menos 2 semanas, teve 9 sessões de treinamentos com os atletas e veio para esse clássico falando que o Vasco ia ter a intenção de competir de igual para igual com o Flamengo e com qualquer adversário daqui para frente, tentar impor o estilo do Vasco da Gama. Ele mudou a escalação, começou com 3 zagueiros, o Maicon, o João Vitor e o Léo. No fim das contas, nenhum dos 3 fez uma boa partida. O Maicon falha no primeiro gol, o Léo também pareceu disperso, o João Vitor foi expulso, então dá para dizer que a mudança do Álvaro Pacheco não deu certo. E além desses problemas técnicos do Vasco, há também a questão política que você citou. O Vasco atualmente tem uma liminar que tira as decisões do futebol das mãos da 777, a empresa americana, e no momento é o Pedrinho quem toca essas ações do futebol do Vasco, de treinador novo, diretor de futebol novo também, o Pedro Martins, que veio do Cruzeiro recentemente, mas essa estreia do Álvaro Pacheco, com certeza, foi muito ruim. O Vasco agora tem mais de uma semana aí de treinamentos até voltar a campo e na próxima rodada já tem uma pedreira. Enfrenta o Palmeiras fora de casa. Então esse início de trabalho do português Álvaro Pacheco não está sendo fácil, não vai ser fácil. Deu pra gente ver que ele tem muita coisa para corrigir, né, Craque Neto? Ele mudou a formação, mas nem isso surtiu efeito. Igor, fica com a gente aqui, você participa do bate-bola. Marília, o que pensar do Tite quando ele é pressionado por ser um treinador que faz o Flamengo ganhar de 1-0, certo? Todo mundo dá pau nele, inclusive eu, né? Também não tiro dos meus comentários. Aí ele, primeira vez que ele consegue meter 6-1 num jogo como esse, um clássico incrível, aonde que o Tite consegue agora ter um respaldo da torcida, da própria imprensa, do próprio torcedor que estava pegando muito no pé dele. Como você enxerga o Flamengo nesse sentido? O Flamengo vai ser enxergado, Neto, nas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo se classificou em segundo lugar de um grupo que era muito acessível e isso coloca o Flamengo em situação muito desconfortável. O sorteio é amanhã e é esse o confronto que mede as pretensões do Tite. O Flamengo é agora o líder do Campeonato Brasileiro, inclusive o saldo de gols é importante para isso. O empate do Atlético Mineiro com o Bahia colocou o Flamengo na liderança. Agora, o que o Tite tem para oferecer é isso. O que a gente pode avaliar o trabalho do Tite é no primeiro tempo. Quando estava 11 contra 11, o Vasco começa o jogo melhor. Na primeira chance de gol, o Vasco faz 1-0 com o Verratti, tem chance de ampliar. Na sequência, o Flamengo faz 1, 2, 3, se acerta em campo, acerta a marcação, acaba o ímpeto, né? Porque não dá para você esperar que o Payet vai acelerar todas as jogadas durante 45 minutos. Durou 10 minutos para o Vasco hoje. Acho que o Tite é um grande técnico, com ideias muito conhecidas, ideias essas que não é um casamento de paixão com a torcida do Flamengo. Eu sei, mas talvez também ele tenha que se adaptar ao time, aos jogadores. Isso eu acho que isso não vai acontecer. Você acha? Isso que não vai Por acontecer. quê? Porque o Tite é assim desde que ele nasceu. Eu acho que o que pode acontecer é uma... O quê? É assim, desde que ele nasceu, Neto. O que pode acontecer, sabe quando você coloca mas um não copo... pode mudar. Pode diminuir um pouquinho a expectativa da torcida do Flamengo e ele pode ser um pouquinho ousado aqui ou ali. Hoje ele não foi ousado. O time que jogou hoje é o time que joga sempre. Ele escalou aquilo que ele acha que é o melhor do Flamengo, né? Não sabe se vai perder ou não vai perder o Fabrício Bruno. Ele colocou de novo o Davi Luiz. Essa era a única diferença mantido em relação ao jogo contra o Milionários. Fez gol o Davi Luiz, fez o terceiro gol. O Tite tem o elenco na mão. O Tite tem a ideia dele muito sedimentada nisso. E não necessariamente a torcida morre de amores por isso. Agora, a campanha do Flamengo na Libertadores vai pesar nos ombros do Tite até agosto. Porque se sai o sorteio amanhã e o Flamengo pega o River, ou pega o Palmeiras... mas vai ter melhor. Ou pega mas vai ficar mas aquela... é o Flamengo. Eu também acho, mas é um confronto grandão. Mas aí... O passado era Olímpia. Tudo bem, mas aí muda também o patamar do cara que joga lá. Muitas vezes, quando eu jogava... Você pega um time menor, você fica mais acomodado. Você pega um time melhor, você presta mais atenção. O Flamengo tem uma coisa que os outros times não têm, dinheiro para janela. Isso mesmo. Por enquanto, o que pode acontecer é perder o Fabrício Bruno. A gente sabe que o Flamengo também, se quiser, pode gastar. Lívia, o que você vê em relação ao De Arrascaeta, a você vencer um clássico como esse,
ter a Libertadores. Como que o Tite tem que enxergar esse time? Ele precisa mudar, na sua visão, Lívia, de entender que o Flamengo precisa jogar mais bonito ou jogar desse jeito como ele entrou no jogo contra o Vasco e conseguir as vitórias, as pessoas falaram assim, peraí, pô, que legal, ele fez isso. Qual a ideia que você tem? Ou qual a ideia que você acha que o Tite tem que fazer? Você falou sobre as críticas, o Tite mereceu as críticas, porque fez um campeonato carioca muito bom. A gente sabe que o nível do campeonato carioca não é o melhor do Brasil, não é o campeonato mais competitivo. E entra no campeonato brasileiro, todo mundo esperando mais futebol do Flamengo, assim como na Libertadores. Mas ele falou que era o melhor, né? Do país. E aí ele pode falar, Cada um pode falar o que quiser, pô. Não precisa concordar, que de fato não é o mais competitivo. E o grupo do Flamengo na Libertadores era um grupo muito fácil, então esperava o Flamengo, líder do grupo, e apresentando um futebol mais competitivo. O que a torcida demorou para abraçar o Tite é porque 1-0 para o Flamengo é pouco, para o elenco que tem. Você pensar no 1-0 e o Tite recuar é uma maldade quando você olha o elenco do Flamengo, que é um time que é para massacrar, que é para tentar, não precisa ter goleadas sempre. É que se espera muito o que o Jorge Jesus fez também, né? Neto, talvez, o Jorge Jesus vai ser difícil de ser esquecido, mas é um time que tem que estar no ataque com uma grande frequência. 1-0 é pouco para esse elenco que o Flamengo tem. Agora, que chocolate hoje, hein? Hoje é necessário, sim, abraçar o Tite, porque a gente precisa parar e pensar. São 5 vitórias consecutivas, é uma goleada no seu principal adversário, no Maracanã. A torcida do Vasco começou a ir embora com 15 do segundo temo. Meu cunhado tava lá com a Laurinha, meu cunhado vascaíno tava lá, a hora que tava 3-0 já vazou embora pra Niterói. Ei, Julinho, hein? Mas que torcedor que é o C do Vasco, fica até o final, velho. O Cebolinha tá jogando muita bola. Então, assim, eu acho que pode sim abraçar o trabalho do Tite, que é teimoso, que é cabeça dura, e eu acho que ele vai entendendo cada vez mais o que é o Flamengo e tem que estar preparado para as críticas que foram merecidas. Mas hoje eu acho que a torcida tem mais que abraçar o Tite, sim. Eu repito, são 5 vitórias consecutivas, Flamengo jogando muita bola, o Arrascaeta voltando. Nossa, o Arrascaeta é melhor que muita gente. E hoje ele fez uma boa partida. O melhor jogo do Tite no comando do Flamengo, sem dúvida, foi esse, até porque conseguiu ainda não só pelo placar, a goleada histórica, nunca havia acontecido um 6-1 no Flamengo-Vasco, mas de fato foi uma atuação completa do goleiro ao atacante. Tadei, dá para ter o entendimento que o Flamengo hoje é o melhor time sul-americano e elenco, eu não tenho dúvida disso. É isso que eu ia falar. O que pensar disso? No Sudamérica, encaixou hoje num clássico muito importante, né? Como todos estão dizendo. Importante para o Tite, importante para o grupo, né? Que consegue fazer 6-1 num clássico, isso daí vai ficar na história. E o Flamengo continua numa crescente, mas vai perder jogadores. Por ter um elenco bem amplo, né? Eu acredito que se o Flamengo continuar nessa pegada aí, vai ser difícil para qualquer adversário. A não ser, para bater de frente com o Flamengo, só o Palmeiras, o elenco do Palmeiras, vamos dizer assim, que vai perder alguns jogadores também. Acho que o Atlético também. Jogadores agora na janela, né? Desculpa. Hoje, apesar do clássico, clássico, Não. A gente vai. Apesar do clássico, o Vasco, o teu elenco muito inferior, todo mundo sabe, não precisa ficar enaltecendo e reforçando, né, que a diferença é bizarra. E o Vasco até ensaiou uns contra-ataques, começou com um jogo mais fechadinho, mais encaixado e tentou sentar em cima da vantagem. Uma vez que se senta em cima da vantagem, chamou o Flamengo para o jogo e aí pesa a diferença técnica, tática, física, sobra. O Flamengo, Marília, é o melhor time hoje sul-americano, o Flamengo é o time para ser batido. Melhor elenco, o time talvez não, né? Eu também acho que não. O que você enxerga disso? E até em termos de Libertadores, porque se você pensar que o Flamengo, obsessão, não é obsessão, muito pelo contrário. O Flamengo, por esse elenco, se ele não ganhar Libertadores, não vale nada o ano. Sim, ou o Brasil. Tipo 2, vai. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Mas aconteceu em outros anos também, né? Isso, o Flamengo com o Dorival Júnior. Gigante e não conseguiu chegar. Eu acho que tem que chegar. Tem que chegar. É que já não chegou nem perto, né? Tem que melhorar um pouco, porque um elenco desse não pode ficar sem ganhar um título importante. Eu acho que falta um pouco de Sudamérica, no Brasil. Falta ao Flamengo sal, né? Falta, como diz uma amiga minha, Mili Lacombe, falta borogodó. O Flamengo é um time
quase convencional. Joga bem quando seus principais jogadores jogam bem, como é o caso hoje do Arrascaeta. O Cebolinha fez uma grande partida, na minha opinião, foi o melhor em campo. Mas falta ao Flamengo alternância. Então, o time do Tite joga igual. Mas a alternância falta porque o Tite não enxerga isso? Porque o Tite é um cara pragmático em relação daquilo que ele vem enxergando. Mas você corre um risco buscar um treinador que ainda não tem uma história no próprio futebol. Ele pode até encaixar no Vasco, ele pode até vir a fazer um grande trabalho. Acho difícil pelo que vão oferecer para ele, treinador. É diferente. O Abel Ferreira chega num Palmeiras que já tem um elenco montado e um elenco que já vem conquistando. É muito mérito dele? No Palmeiras, vitorioso com o Abel Ferreira, mas o Palmeiras já tinha uma estrutura de clube, organização financeira, administrativa e de elenco. E aí, com a capacidade do Abel, estou falando do Palmeiras, porque traz um treinador que ainda não é um treinador com um currículo no futebol europeu, até para vir aqui para o Vasco, para assumir um clube em formação, com crise administrativa, com problemas financeiros sim, porque tem salário de jogador atrasado, colocou em dia agora porque chegou o pagamento da patrocinadora. Não foi o aporte da 777. É uma informação porque eu aqui falei com pessoas do elenco. Então é um time com muitos problemas. Você está com um treinador interino que entendeu que precisa ser conservador, marcar muito. Foi assim que ele conseguiu a classificação na Copa do Brasil, Paiva, que vinha até fazendo um trabalho ali com o grupo que ele tem, com as dificuldades que ele tem, com as limitações que ele tem, porque o time do Vasco tem limitação, gente. O time do Vasco não é para brigar pela ponta da tabela. Quando a gente fala durante nossos programas aqui de debate, que o Vasco precisa de pelo menos, para brigar por título, 5. Jogador que chega para pegar a camisa, vestir, sou titular absoluto do Vasco da Gama, jogador de ponta. E com essa crise toda que ronda o Vasco, justiça, o clube, a associação clube entra na justiça, pega, tem uma liminar, controla o clube, aí você vai, a 77 entra na justiça para tentar pegar esse controle. No meio disso está sendo contratado um treinador que foi contratado pela 777, não foi pela gestão do Vasco, um treinador que ainda está conhecendo um elenco, é nítido isso, e ele vai para um básico. Vou fechar a casinha, vou jogar com 3 zagueiros, com 2 alas que, na verdade, a maior parte do jogo todo foram laterais, não foram alas. O Vasco jogou num 5-4-1. O Verratti, fica aí na frente, se vira. Aí o Payet, ainda com os problemas que tem, é craque, é baita de um jogador, mas é ele o único meia para articular e chegar à frente. Para jogar a bola para quem? Para o Verratti. Que era o menino pelo lado, o Ryan, que voltava para marcar, para recompor. O Payet tentava voltar para o outro lado. E aí ele bota 2 volantes, que não são de pegada, mas pelo menos vão ter uma condição de jogar, para tentar até encostar no Payet e funcionar. O início até consegue bloquear. Mas são 90 minutos com o Flamengo está em evolução. O Flamengo, como falou o Donk, né, que acho que falou, que realmente vem em ascensão, vencendo. O jogo foi contra o Amazonas ali, ruim. Sim. Então é muito tempo, com muito problema o Vasco da Gama. Eu não estou aqui, espero que se recupere, o treinador tenha o tempo de trabalho, mas é duro, hein? Vai lá, você vai estrear contra o Flamengo no Maracanã com essa crise e esses problemas todos. E não pode reclamar do torcedor do Vasco que saiu antes de acabar o jogo, não. Você vai no estádio, você enche o estádio, a sua parte você vai lá. O torcedor do Vasco faz o que pode por esse time. Agora, as incompetências fora de campo e dentro de campo também, de elenco, é o torcedor que está sofrendo com isso. Eu estou falando do Vasco, né, porque do outro lado, quando você tem tantas fragilidades, tantos problemas, acontece o que aconteceu. 6 e foi pouco. Poderia ser um desastre ainda pior para o Vasco da Gama. E que foi? Que eu imagino como é que deve estar a cabeça dos atletas também, sofrendo, porque tomar de 6-1 não é fácil, não. A pressão fica em cima dos jogadores, a pressão maior em cima dos jogadores. O treinador,
ele tem a sua responsabilidade, mas fica até um pouco isento, porque ele chegou agora, nem conhece o elenco, nem conhece o time. Então, é incompetência de mudar, sai um Ramon Dias porque tomou uma goleada. Porque ele sai na goleada que toma em casa pro Criciúma. Ou vocês estão esquecidos disso? Não. Aquele 4. Foi 4-0? 4-0, né? é. Pro Criciúma em casa. E aí, fica até uma dúvida, Bruno. Desculpa me estender, mas é revoltante. Porque o Vasco não merece isso. O torcedor do Vasco não merece isso. Como é que pode você tomar de 4-0 e um treinador que no ano passado era dito que é ele que recupera o Vasco? O Vasco permanece na primeira por causa do Ramon Dias. Aí toma de 4-0, fica aquela coisa. É ele que pediu demissão ou o Vasco que demitiu? Foi por Twitter. Um absurdo, né? Uma incompetência. E aí dá no que dá. Você vai para um clássico com um treinador estreando, ainda sem uma experiência como treinador, porque ele fez muito trabalho de auxiliar e estava fazendo o último trabalho agora no Vitória lá. Jogos, né? E na próxima rodada o Vasco pega o Palmeiras no Allianz Parque. Então essa é a situação do Vasco. 17 gols sofridos. Pior defesa do campeonato. 17 gols sofridos. O saldo já é de menos 10. Vamos lá para o Maracanã, então, porque, olha, como a gente falava aqui, Pedro Henrique Torres, se tem esse desespero e deu tudo errado para o Vasco da Gama, para o Flamengo, uma tarde aí no Maracanã perfeita, com goleada histórica em cima do rival, com gol do Gabigol, com a Arrascaeta voltando a jogar bem e ainda com a liderança do campeonato. O Flamengo, com 14 pontos, assume a ponta da tabela. Pedro. Tudo bem, Bruno? Uma boa noite para você, um abraço aí também para o Donk, Donão, Zinho, que está sempre com a gente. Todo mundo que acompanha esse Sport Center, se o Flamengo encomendasse uma maneira de paralisar o campeonato agora nessa data FIFA, depois voltar, acho que seria exatamente desse jeito, né? Uma goleada sonora, um massacre para cima do rival, o Vasco da Gama, aqui no Maracanã. E a Arrascaeta voltando a jogar bem, ainda teve a cereja do bolo, que foi o Gabigol fazer um gol no finalzinho da partida, fechar o placar e aí tentar reatar a sua relação, digamos assim, com a torcida do Flamengo. Líder do campeonato, mas ainda está um pouco confusa, como você disse, a tabela. Tem 14 pontos, mas uns times com 7, outros times com 6, outros com 4 jogos aí, como você bem citou, está tudo um pouco confuso, mas o Flamengo está lá em cima, está na disputa, então era isso que se imaginava. Foi uma tarde realmente bastante impressionante. O Vasco saiu na frente e o Flamengo conseguiu essa virada estrondosa aqui no Maracanã. Mais de 62 mil pessoas aqui, 62.228 pessoas, o público total do Maracanã para esse clássico Vasco e Flamengo. Um registro a lamentar de brigas aqui no entorno. Tivemos brigas em quarteirões próximos aqui do Maracanã, em outras situações bem distantes do Maracanã. É sempre bom a gente fazer esse registro, mas dentro foi uma briga enquanto estava ali pau a pau o jogo, foi uma briga no gogó muito legal de se observar, mas dentro de campo ficou difícil para os vascaínos. Depois o Flamengo teve essa virada impressionante no primeiro tempo, e já no primeiro tempo, Bruno, acho que vocês registraram aí alguns torcedores vascaínos deixando o Maracanã. Depois do quarto gol ali, logo no início do segundo tempo, mais alguns, e aí depois do quinto, realmente uma debandada ainda maior de vascaínos muito chateados assim com a atuação da equipe, a estreia do Álvaro Pacheco, que muito empolgado no começo e depois ali com a sua boina jamais abatido no final da partida, porque parecia não acreditar no que estava acontecendo. A torcida do Flamengo insistentemente pedindo mais um, o Tite o tempo todo pedindo para o Flamengo ir à frente, construir mais gols, mais jogadas, abrir mais, se distanciar mais no placar. Parecia um consciente coletivo, nem um inconsciente, um consciente coletivo da necessidade de fazer as pazes ali com a torcida, porque o Flamengo gostaria demais de ter uma grande apresentação e mostrar o que veio. O Arrascaeta, que vinha sendo um tanto quanto criticado por algumas atuações abaixo, o tempo todo pedia a bola quando já estava 4-5-1, queria que o time fosse à frente, então foi o Flamengo que demonstrou bastante gana pela vitória aqui no Maracanã. Isso chamou bastante atenção. E depois, no momento que já estava 5-1, entrou o Bruno Henrique, aí entra depois o Gabigol, umas 3 trocas finais ali que o Tite fez, sai o Pedro, o Gabigol
em determinado momento foi xingado por parte da arquibancada no setor norte, onde ficam algumas organizadas. O grito acabou abafado pelo locutor do estádio, que informava as substituições. O jogo seguiu e aí depois o Gabigol fez esse gol, beijou o escudo, enfim, vamos ver se ele vai passar aqui na zona mista. Daqui a pouco a gente não sabe exatamente quem vai estar por aqui, estamos no aguardo. Mas foi isso, um 6-1 retumbante do Flamengo diante do Vasco, vai deixar sequelas no Vasco e deixa sequelas positivas no Flamengo também, que acho que Tite e o elenco precisavam disso. A torcida saiu com um sorriso de orelha a orelha, sorrindo bastante. O Flamengo não teve para esse primeiro amistoso da seleção do Uruguai os convocados, então eles permanecem por aqui, só o Pulgar viaja, mais alguns dias de treinamento, na Copa América fatalmente estarão, então o Flamengo vai ter mais alguns dias, quem sabe, contar com esses uruguaios no dia 13, quando volta o Campeonato Brasileiro lá contra o Grêmio, aqui mesmo no Maracanã. O Vasco, como você bem informou, encara o Palmeiras no Allianz Parque também quinta-feira, dia 13. E estamos aqui para comemorar uma atuação excelente do Flamengo e um massacre sobre o Vasco. Hoje deu gosto de ver. A verdade é que hoje deu gosto de ver. Deixa eu botar meus banners aqui. É claro que o Superchat já está já vi que tem gente já mandando Superchat. E é claro também que eu vou dizer para vocês que se você... E é curioso, é bom a gente ressaltar, que o início da partida não foi nada animador. Pelo contrário. O Flamengo tomou um gol no momento em que ainda não estava nem sequer vendo a cor da bola. Quando o Veguete faz o primeiro gol, um belo gol, diga-se de passagem, acho que o Alan deu uma bobeada ali na marcação, mas o fato é que quando o Veguete mete aquela bola no fundo da rede, o Flamengo não tinha feito nada. Estava completamente perdido diante da vontade com que o Vasco entrou em campo e numa marcação muito forte, tanto na defesa quanto no ataque. Tomou o gol, aos poucos foi começando a se encontrar, aos poucos começou a acalmar, e hoje o Tite quebrou até um tabu, né? Porque desde que o Tite assumiu o Flamengo, ele nunca tinha conseguido ganhar de virada. Olha só que situação. Quando fez 1-0, eu digo, ai, meu Deus do céu, de novo, não. Mas olha, saiu o primeiro gol, Cebolinha, gente, o Cebolinha foi disparado o melhor jogador em campo. E olha que muita gente jogou bem, mas o Cebolinha hoje estava encapetado, né? Cebolinha faz um gol numa jogada em que Nicolas de la Cruz e Arrascaeta tocam, tá? O último toque do Arrascaeta para o Cebolinha é do Arrascaeta para o Cebolinha. E o Cebolinha, pá, de primeira no cantinho do Léo Jardim, Flamengo 1-0. Flamengo 1-1, perdão. A partir dali começou o jogo do Flamengo. E que jogo. Hoje o Flamengo merece todos os elogios. Teve uma atuação de gala. Não é porque estava jogando contra menos um. Porque quando o jogador é expulso, o Flamengo já ganhava por 3-1. Então, já estava dominado o jogo, já estava absolutamente tranquilo. Hoje, olha, palmas para o Mengão hoje. Já tem uma porção de superchat aqui, então eu vou começando a botar aqui, Marcelo Ferrão pintou o campeão. Calma, Ferrão, calma. Olha aqui, o Valdiglês, membro por um mês, valeu. Essa foi para o nosso querido Apolinho, verdade. Aliás, o Apolinho que criou o termo chocolate, né? Chocolate ou uísque, tanto faz. Leonardo, Claudino, até que enfim veio aquela goleada tão esperada. Pois é, Claudino, você sabe que depois, quando foi para o primeiro tempo, quando foi para o intervalo, ganhando 3-1 com um jogador a mais, eu digo, perigo o Flamengo voltar naquele modo, toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá, que o Tite costuma defender quando o Flamengo está vencendo com uma certa tranquilidade. Mas não foi isso que se viu. Voltou o segundo tempo e logo de cara, pá, gol do Flamengo de novo. Gol do... Quem foi que fez o quarto gol? Foi o... Agora já até me perdi tudo. Deixa eu botar aqui para ter certeza. Tanto gol hoje que realmente... Até Gabriel fez gol hoje, gente. Até Gabriel fez gol. Olha só. Foi os gols do segundo tempo foram Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. Exatamente. Então, foi o gol do Arrascaeta, né? Aliás, um golaço do Arrascaeta, né? Um golaço do Arrascaeta. E aí, deu no que deu, né? Cebolinha, Pedro, Davi Luiz,
Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Até o Gabriel fez gol. E achei até interessante ele entrar, porque as informações que eu tinha era de que o Tite estava instruído pelo presidente Rodolfo Landim, através do Marcos Braz, é claro, para que só usasse o Gabriel em último caso. Hoje, decididamente, não era o último caso. Né? O jogo estava mais do que resolvido, e o Gabriel entrou, uma última leva de substituições, quando entraram o Wesley, Gabriel e Luiz Araújo. E aí eu acho que foi até um calcanhar do Luiz Araújo para o Wesley, que vai resultar no cruzamento que o Gabriel faz o 6º gol. 6º gol que caiu perfeitamente, né? Porque 5-1 o Flamengo já tinha dado no Vasco no Campeonato Brasileiro. 6-1 é inédito. É a primeira vez que em campeonatos brasileiros o Flamengo mete 6-1 no Vasco. Então, realmente hoje deu gosto. Jorge Laspeg, sabe, Renato, como diria JJ, quando os 4 avançados jogam bem, o Flamengo não perde de ninguém. E hoje até o Arrascaeta foi bem. Bota um cowboy aí. Cowboy eu não tomo nunca, mas cheio de gelo está aqui. Enfim. Jogaram bem, sim, jogaram bem os 4 avançados, mas principalmente rendeu bem o esquema 4-4-2. Né? Claro que vão ter aqueles adoradores de técnico, eles pululam hoje em dia nas redes sociais, é impressionante. Aquela turma que faz curso de técnico da CBF e passa a se sentir parceiro dos treinadores, e aí não criticam por nada, são capazes de dizer que jogou no 4-3-3, só se forem cegos, né? Porque o Gerson jogou por dentro 90% do jogo. Em 10% ele apareceu ali na ponta direita, mas ele jogou por dentro, a maior parte. Quase fez um golaço, até entrando pela esquerda. Esse é o grande trunfo do Flamengo. Usar a rotatividade, usar a troca de passe, usar as triangulações, usar, enfim, todo o talento técnico dos seus jogadores com intensa liberdade no campo de ataque. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e comenta também o que é que vocês acharam aí desse chocolate do Flamengo sobre o Vasco. Que partidaça do Flamengo. Não tem como dizer que o Flamengo não jogou bem, o Flamengo jogou demais, jogou muita bola, né? E um clássico a torcida estava esperando, né? Claro, que o Flamengo vencesse, mas ninguém imaginava que seria 6-1, né? Entrou para a história como a maior goleada, né? Desse clássico aí do Flamengo sobre o Vasco, 6-1 no Brasileirão. E aí coloca a torcida agora morrendo aí de amores pelo Tite, né? Pelo time do Flamengo novamente, né? Que alguns jogos nessa temporada não jogaram bem, né? Muitas vezes oscilava, apresentava assim não muito gosto assim para algumas partidas que não pareciam tão interessantes para eles, né? Como foi o caso do Amazonas, mas agora não. No clássico eles representaram, jogaram demais, mostraram sede, mostraram também que não queriam, que não se contentavam com o placar que estava. Se estava 1, queria 2. Se estava 2, queria 3. Se estava 3, queria 4 e até que chegou no 6. E se tivesse mais tempo, faria mais, né? Pela lógica. Mas é isso aí, galera. Partida muito boa do Flamengo. A gente fica muito feliz quando a gente vê o Flamengo jogando assim. E agora traz um ânimo, né? Muito bom pro Flamengo. Principalmente porque já tem Libertadores, né? Já vai ter o sorteio aí para saber quem o Flamengo vai enfrentar nas oitavas. Que deve vir pedreira, com certeza. Deve vir um time que o Flamengo pode ter muita dificuldade, só que qualquer adversário que for enfrentar o Flamengo também não vai achar a vida fácil, né? Pode ser Palmeiras, pode ser River, pode ser São Paulo, enfim. Quem for enfrentar o Flamengo não vai ter vida fácil. E com essa goleada aí, com certeza, ninguém quer enfrentar o Flamengo, ninguém quer enfrentar esse time do Tite, que embora oscila, mas é um time que quando decide jogar, né? Quando tá bem, é muito difícil de parar. Mas comenta aí, queremos saber a sua opinião, queremos saber o que é que vocês viram da partida, o que é que vocês acharam aí dessa vitória do Flamengo. Deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sino, tamo junto e até o próximo vídeo.